Olá para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e hoje nós viemos trazer um assunto que interessa a todo mundo. Sobre a 7ª Conferência das Cidades, que debateu propostas e desafios do desenvolvimento urbano. Ela reuniu gestores, especialistas, estudantes e representantes da sociedade civil em Boa Vista. Promovido pelo governo de Roraima, o evento discutiu soluções para os principais desafios urbanos do estado. Para mais detalhes sobre a conferência, nós vamos conversar com o Irã Gonçalves, secretário adjunto da C-Cidades. Seja bem-vindo, Irã. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Qual é o objetivo da 7ª Conferência Estadual das Cidades? Então, a conferência é um ambiente, um momento onde o poder público, junto com a sociedade civil, se reúnem para elaborar propostas para que a gente trabalhe esse desenvolvimento urbano, né? Então, a gente teve as conferências municipais nos municípios dos 15 daqui do estado, 10 realizaram, a gente teve alguns que não fizeram, não conseguiram, porque existem prazos, né? Não conseguiram cumprir os prazos. E aí agora a gente teve a etapa estadual, onde a gente reúne todos os municípios, mais os entes estaduais, para fazer as propostas estaduais, e aí validar também propostas para a gente levar para a nacional, que vai ter a conferência nacional, onde a gente vai brigar para que as nossas propostas sejam incluídas no Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? Uhum. Quando é que vai ser a nacional? A nacional ainda não tem data, tá desde o ano passado, né? Eles vieram prorrogando as datas e ainda não confirmaram a data ainda, mas é esse ano ainda, até o final do ano. Uhum. E que resultados concretos que o governo espera a partir dessa conferência que houve? Então, nós tivemos boas propostas, né? Inclusive, até parabenizar todos os delegados que participaram, a sociedade participou, porque a gente teve 3 dias de debate aprofundado sobre vários assuntos. E a ideia agora é a gente vai montar a cartilha com as propostas estaduais, e aí eu vou solicitar uma reunião tanto com o governador quanto todos os secretários envolvidos, né, no eixo, para que a gente mostre as propostas, para que elas direcionem as ações de governo. Uhum. A gente tem muitas propostas que eu acho que são de médio, algumas são até de curto prazo, algumas mais de médio a longo prazo, mas se a gente não começar agora, a gente não vai fazer. E aí a ideia é que a gente consiga ter uma cidade realmente mais inclusiva, um desenvolvimento urbano mais planejado, organizado, para que a gente consiga atender todas essas limitações. Uhum. E quais desafios urbanos do estado que foram mais debatidos na conferência? Lá nós tivemos representantes de deficientes físicos, de deficientes auditivos. Nós tivemos o presidente da associação lá. Então, tivemos um intérprete para eles poderem participar. E aí até ele conseguiu, foi eleito conselheiro estadual das cidades, o suplente, né? O presidente da Associação dos Deficientes Físicos ficou de titular e ele ficou de suplente, para que a gente garanta também que eles, no conselho, trabalhem também em prol disso. E eles saíram com algumas propostas justamente de planos inclusivos para essas populações, que são populações que realmente sofrem muito. Na própria conferência a gente viu a dificuldade, graças a Deus a gente conseguiu criar um ambiente propício para que eles participassem, mas a gente vê como a vida deles é uma vida que é complicada. Né? E às vezes a gente está no dia a dia, a gente não percebe, mas lá durante o dia eu até aprendi algumas palavras em Libras, e aí eles falaram que poucos lugares são assim, né? Então, acessíveis, né? Então parte muito disso. A gente sabe que a gente tem outros tipos de deficiência também que sofrem muito, mas eu acho que o auditivo, o visual e o deficiente físico são os que mais perdem com essa questão de acessibilidade, né? Sim. E aí eles fizeram várias propostas, a gente está fazendo, são mais de 40 propostas estaduais, e aí a pessoal do conselho está compilando todas para que a gente faça a cartilha. Uhum. Sempre tem essas conferências todos os anos? Ela tem periodicidade? Então, a conferência, como ela é um momento onde também a gente se elege os conselheiros estaduais, elas têm um prazo de 2 em 2 anos. Elas estavam paradas desde 2018, porque no último governo federal, como extinguiram o Ministério das Cidades, o Conselho Nacional também foi instituído. E aí acabou que a gente tinha o nosso conselho, porque foi criado por lei, mas não tinha um Conselho Nacional para quem a gente conseguisse levar as demandas. E aí o conselho meio que ficou ali estagnado, cambaleando,
E aí, quando voltou agora esse governo, do governo Lula, eles retomaram o Conselho Nacional e aí o Conselho Estadual começou a atuar mais. E aí era uma pendência que a gente tinha realizar a conferência, porque a gente já tinha esgotado o prazo dos conselheiros, né? E agora a gente regularizou tudo, e aí são 2 anos, daqui a 2 anos a gente vai ter de novo. E já que você falou do pessoal com deficiência, né, quais ações as cidades têm planejado para melhorar a mobilidade urbana em Boa Vista? Então, hoje, com o nosso departamento lá de desenvolvimento urbano, na secretaria, a gente vai... como a gente tem esse trabalho muito de articulação com os municípios, é uma parte da Secretaria das Cidades, a gente quer trabalhar junto com os municípios para a gente tanto ajudar na questão do plano diretor, que a gente tem que os municípios precisam fazer para poder guiar seu crescimento, mas também fazer um trabalho de mobilidade urbana já pensando nessas populações, porque muitas vezes a gente vê que são feitas muitas obras sem a devida acessibilidade. Uhum. E aí depois o Estado tem que gastar mais para poder reformar, né? Para poder... porque o Ministério Público, os órgãos vão em cima e vão cobrar que seja feito. Então é melhor que a gente faça o planejamento, faça um projeto para que a gente consiga ter um desenvolvimento mais embasado. Eu acho que quando a gente começa certo, fica mais fácil para a gente desenvolver. Uhum. Eu me lembrei de uma coisa agora também que a Defensoria já tentou resolver, mas infelizmente ainda não teve resultado. Vocês falaram alguma coisa sobre a acessibilidade no aeroporto? Então, no aeroporto, ninguém tratou desse assunto lá pelo menos não, enquanto eu estava presente, sobre a acessibilidade do aeroporto. Mas eu já vi vários questionamentos, né? E, se não me engano, eu vi até uma notícia que o aeroporto respondeu, deu uma resposta lá, disse que tinha todas as acessibilidades, mas eu ouvi muita reclamação a respeito disso por causa da ponte que eles tinham tirado, né? Mas a gente não debateu o caso do aeroporto específico. Uhum. E quais políticas públicas estão sendo implementadas para garantir cidades mais sustentáveis? Então, lá na conferência houve um debate a respeito desses pontos ecológicos que estavam que a capital de Boa Vista estava fazendo, mas já existiam algumas divergências lá, então é um trabalho que até ficou para a gente como conselho das cidades atuar, e inclusive o conselho municipal também. Mas a gente quer justamente também, via Secretaria das Cidades, via Conselho das Cidades, estabelecer a questão de coleta seletiva nos municípios, que a gente sabe que nossos municípios hoje não têm. Essa questão do lixo é uma questão muito complexa no interior. Na capital em si já tem alguma dificuldade, na periferia, e no interior é uma coisa que a gente precisa trabalhar, fazer um plano de gestão de resíduos, para que a gente consiga tratar todo esse resíduo do nosso estado, né? Uhum. A gente já conversou aqui com o secretário municipal dessa parte, também com a Associação Terra Viva, né? Que eles fazem coleta de material reciclado, mas, assim, o ideal seria a coleta na porta de casa, né? Porque nem todo mundo tem como levar. Esse é um problema, tipo assim... Quem mora no interior sabe que não tem, que muitas vezes as pessoas não passam nenhum um caminhão para coletar lixo nem nada. E na capital, quando a gente fala de coleta seletiva, alguma coisa assim, eu sou engenheiro químico e trabalhei na faculdade, eu estudei muito sobre a questão de resíduos sólidos. A principal dificuldade que a gente tem é de cultura. Uhum. A população não tem cultura de fazer coleta seletiva. Então a gente precisa trabalhar, e aí que eu falo campanhas, né? E que toda política pública, sempre, normalmente, quase toda vez, ela é transversal, porque eu posso fazer uma política de gestão de resíduos sólidos, mas eu tenho que ter um trabalho com a Secretaria de Educação que vai fazer conscientização nas escolas, porque as crianças têm que, desde pequenos, se acostumar a fazer isso, porque senão não funciona. E existem planos para o desenvolvimento urbano no interior? Sim, hoje os nossos municípios do interior, que são municípios abaixo de 50 mil habitantes, eles são quem mais precisa dos outros entes federativos, né? A gente sabe que eles têm mais limitações, inclusive uma das propostas que foi aprovada na conferência foi que o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano tenha prioridade de aplicação do fundo, dos recursos do fundo em municípios até 50 mil habitantes, e fronteiriços, que aí no caso abarcaria os nossos municípios aqui, que a gente tem muitos municípios fronteiriços com abaixo de 50 mil habitantes, que são os municípios que mais precisam desses recursos federais para poder se desenvolver.
E a ideia que é porque a gente já sabe que Bonfim está crescendo muito por causa da Guiana. Pacaraima, por causa da migração, problema, né? cresce, a população cresce muito mais rápido do que o município consegue suportar. Então a gente conversou muito lá sobre a heterogeneidade do nosso município, do nosso estado, porque o nosso estado, por mais ser pequeno, a gente tem realidades muito diferentes, tanto do Uramutã até Caroebe são realidades completamente diferentes. Inclusive nós tivemos representantes do Uramutã lá também, eles pediram que seja colocado um posto do Ciretran, que não existe lá no Uramutã. Então tem várias peculiaridades que o Uramutã também é totalmente indígena, então tipo assim, ainda tem uma outra dificuldade. Então, A língua, né? a gente tem muita heterogeneidade dentro do nosso próprio estado, e se a gente comparar o nosso estado com o Brasil também, aí que... Então a gente está com essa... É que é o caldeirão, né? É uma mistura. Então a gente está com essa... A gente precisa tratar... É a questão da equidade, tratar os diferentes, os iguais. Então, a gente sabe que todos os planos nacionais precisam ser moldados para ser aplicados aqui. Então, a gente está com os nossos municípios. O nosso foco é desenvolvimento dos municípios do interior, porque a capital em si, ela é mais forte, né? Então, ela por si só vai se desenvolvendo. Agora, os municípios do interior precisam dessa mão do Estado, do governo federal, para poder conseguir desenvolver mais. A Roraima é pequena em relação ao Brasil, né? Mas tem muitos países menores que a gente, Exatamente. né? A gente é um pequeno mundo. E como que as sugestões da comunidade são incorporadas nos projetos urbanos? Então, a gente, na conferência, existiam 3 eixos, né? Cada eixo, os participantes se inscreviam no eixo que queriam participar, e existia uma proporção. Proporção para movimento social, proporção para acadêmicos, para poder público, para que a gente garantisse a representatividade de todos nos eixos, né? E essa mesma proporcionalidade foi para os delegados para a eleição dos delegados que vão participar da nacional, e para os conselheiros. Então, assim, é uma garantia da participação da sociedade, garantir que todas os eixos, vão participar, né, dessa construção. E aí lá, eu sempre, na abertura até falei, pessoal, nós vamos começar os debates. É importante a gente entender que na política a gente nem sempre consegue tudo que a gente quer, é uma negociação. Então pode ser que você não consiga tudo que você quer, porque você tem que abrir um pouco do que você quer para poder atender o que o outro quer. Sim. Então por isso que a gente conseguiu aprovar. A gente teve, acho que 40 propostas, a maioria aprovadas por unanimidade. Então, assim, quer dizer, se criou um consenso sobre... cada um expôs as suas dificuldades, a gente conseguiu construir isso, e agora a gente vai levar para o poder público. E o nosso governo, o governador Tendenário, é um governo que escuta muito esses anseios do povo. O conselho estadual tem funcionado com mais vigor, e a gente tem cada vez mais levado essas demandas. Lá é um lugar onde a gente vai pegar essa demanda da sociedade, o poder público está lá, que hoje, até o mandato passado, era Cidades, Teraima, CAER, todos tinham cadeira no conselho. Então, chegava lá, quando chegava alguma demanda, a gente chegava lá, debatia, gerava ofícios para poder solicitar resposta, algumas coisas. Então, tipo assim, é um lugar onde a sociedade tem voz. Então, aí participa desse processo, né? Consegue estar mais perto. Tem alguma meta de curto ou longo prazo estabelecida nessa edição da conferência, você lembra? Então, a gente tem algumas propostas aqui, porque muitas delas são de longo prazo, de médio e longo prazo, né? Mas teve algumas que eu estava vendo que essa própria por exemplo, queriam a construção de um hospital lá na Vila Félix Pinto, no Cantá. Solicitaram lá porque diz que já é da distância e tal. Aí eu falei, isso é uma coisa que tem que levar para a Secretaria de Saúde para se fazer um estudo, né? Mas foi uma coisa que bateram um hospital de pequeno porte, né? Mas a gente tem criação de centro de referência de saúde mental no sul do estado, ali na região de Baliza, Caroebe e São Luís. Então, solicitaram Caroebe, mas lá mesmo houve um debate de talvez colocar em Baliza ali, porque fica em São Luís, que fica mais central para todo mundo atender. Se você colocar em Caroebe, eu boto na ponta e aí fica longe para os outros. Então, assim, mas são coisas que a maioria é de médio a longo prazo. Agora, essa questão do Ciretran no Uramutã, acho que é uma questão de curto prazo. Acho que é questão de conversar com o presidente do Detran, demonstrar para ele que existe a demanda, e eu acho que é uma coisa que a gente consegue resolver a curto prazo. Mas a maioria
é de médio a longo prazo, mas que a gente precisa começar agora, porque se a gente não começar agora, a gente não vai fazer nunca, né? Uhum. A Defensoria está fazendo um estudo já há um tempo para implementar a Central de Atendimento e Peticionamento Inicial, tanto no Iramutã quanto no Sul também, nas regiões indígenas, né? E eu tive acesso aos documentos, ao vídeo que fizeram. Nossa, é muito complicado o acesso deles e o deslocamento deles sai muito caro e é muito demorado, né? Para fazer qualquer coisa. Inclusive, eu acho que eu até fui para a inauguração de uma central dessa no Cantá. Abriram uma no Cantá? Uma unidade de vocês no Cantá? Sim, mas não é essas outras que eu estou falando, é especificamente em território indígena. Território indígena. Não, sim, é uma realidade que só quem vai ver que entende. Uhum. Eu digo que a área indígena, algumas vilas, até que não são indígenas, mas são muito longe. Uhum. Tipo, Entre Rios, a pessoa do Entre Rios vai para a capital aqui, eles têm que gastar um dinheiro, às vezes chega aqui e não consegue resolver, não tem onde ficar. É uma realidade que é difícil. Por isso que eu acho que essa descentralização da administração pública da capital é importantíssima para a população ter acesso mesmo. Uhum. A gente hoje, a Secretaria de Cidades, a gente tem um centro administrativo lá em Iracema, que é justamente para já pegar um eixo ali que a gente... Lá dentro tem Detran, acho que tem Defensoria Pública lá também. Tem Defensoria Pública, tem CAE, tudinho. Para quê? Para que a população da região ali não precise vir até a capital para poder... Então, essa parte de descentralização do poder público é muito importante, eu acho que para o acesso da população ao poder público. Sim. E como que essa cidade integra as políticas de habitação com outras áreas, como educação, saúde? Então, hoje, a habitação, como nós temos a Codesaima, né, que a parte dos projetos de Minha Casa Minha Vida, tudo está na Codesaima, porque eles são para isso. A Secretaria da Cidade, a gente traz mais o desenvolvimento urbano como um todo. Então, desde planejamento, nós fizemos agora o censo empresarial, que é para justamente entender a cadeia empresária de cada município, para poder entender. Porque uma coisa que a gente falava assim, o que acontece muito em Roraima, você abre um churrasquinho, aí começa a ganhar dinheiro. Aí o cara olha e fala, olha, ele tá ganhando dinheiro, vou abrir um churrasquinho também. Aí o outro olha e fala, rapaz, os dois estão ganhando dinheiro, eu vou abrir um churrasquinho também. Aí quando olha, né? Não, e quando olha, tem 10 churrasquinhos no mesmo lugar, mas ninguém se preocupou em vender a carne para os churrasquinhos. Então é esse trabalho que a gente está fazendo. A gente levantou por quê? Porque às vezes a gente tem muito mercadinho, mas a gente não tem alguém que vai fazer que vem aqui na capital, faça uma compra grande, faça uma distribuidora lá para os mercadinhos da região comprar. A gente precisa de uma cadeia, entendeu? Então a gente fez esse trabalho, a gente fez esse levantamento e agora a gente vai começar a fazer capacitação nas áreas que estão deficitárias em cada município, para que a gente consiga gerar renda, fazer desenvolvimento de cadeia, de produção, para que as pessoas possam ganhar dinheiro, porque senão daqui a pouco tem 10 vendendo churrasquinho e aí o dia que todo mundo cansar de churrasquinho, ninguém vende mais. E você falou sobre a acessibilidade, né? Mas além disso, a infraestrutura urbana, como é que ela está sendo pensada para atender toda a população? Então isso aí é uma, vamos dizer assim, é uma coisa que é muito difícil. A gente sempre vai tentar fazer o melhor, né? Então, hoje, a ideia é que os projetos já saiam com acessibilidade para cadeirante, Hoje, se fala muito em transtorno de espectro autista. Lá tivemos representantes dessas pessoas lá, porque são pessoas que têm problema com barulho. Então, assim, a gente precisa que exista... Que essas pessoas sejam identificadas, que um simples funcionário que saiba tratar uma pessoa com autismo, porque é um tratamento diferente. Sim. Isso já é acessibilidade, já é por exemplo, uma pessoa, os surdos, então a gente teve tudo isso. Então, hoje, os projetos eles têm que ser pensados nisso, porque hoje, eu acho que era subdiagnosticado antes, porque hoje a gente teve um boom muito grande de transtorno do espectro autista. Então, todos os projetos que a gente elabora pensando nisso, já vai ter algum impacto para autista, a gente precisa fazer alguma adaptação para atender esse povo. Por exemplo, a gente estava com um projeto lá para organizar, fazer praças, projeto de praças, né? Aí ia ter uma parte para os empreendedores, para poder fazer as barraquinhas, tudinho. Mas os autistas, para eles poderem curtir a praça, precisa de alguma expectativa, de alguma coisa especial, para que eles possam participar também. A outra coisa também que a gente estava fazendo
a questão de um projeto de iluminação solar residencial para a gente instalar nas casas de baixa renda. A gente inclui como prioridade pessoas que têm autismo em casa, porque essas pessoas têm alguma certa dificuldade, mães solteiras, pessoas que são acamadas, que não podem sair de casa. Então, tudo isso a gente vê nos nossos projetos, a gente tenta, de certa forma, melhorar a vida dessas pessoas. Elas têm que ter prioridade, porque elas são mais afetadas, né? Sim. E a Acessidades, ela tem algum canal permanente de diálogo com a população? A gente... Primeiro que a gente tem uma ouvidoria lá, né? Que a ouvidoria seria mais para os nossos servidores, mas a gente tem um canal muito aberto que é o nosso departamento. A gente tem um departamento de acompanhamento de programas sociais, que é um departamento que está em todos os municípios, que até as pessoas confundem até só ele com a Secretaria das Cidades, porque ele é um departamento tão grande. Então esses nossos visitadores, eles ficam o ano todo nos municípios acompanhando, vendo se os programas do governo estão sendo bem executados, né? Porque a gente sabe que às vezes, por exemplo, a pessoa está lá, ela é cadastrada no Cesta da Família, só que ela não está conseguindo ir, ela se acidentou, não está conseguindo pegar a cesta. Então durante as visitas a gente identifica isso e a gente já informa a CETRABS que aquela pessoa ela precisa de algum atendimento especial, ou a CETRABS ir deixar na casa dela, ou achar alguma forma que alguma outra pessoa consiga retirar para ela. Então, assim, a gente faz muito esse contato. Então, a gente tem esse contato 24 horas com a população. A gente tem o centro administrativo lá em Iracema, que é um ponto, e nós temos núcleos nos 14 municípios do interior que as pessoas são meio que um ponto focal da população e eles já perceberam, já entenderam isso, que, tipo assim, quando tem algum problema, eles podem entrar nesse contato para passar para a gente, que vai chegar aqui no governo, e daqui a gente faz conexão com a CETRABS, com a CED, com as outras secretarias. Então a gente meio que vira um hub que distribui essa demanda da população através do governo. Era isso que eu ia falar. Eu tô desenhando na minha cabeça o jeito que você está falando, parece que a Acessidades fica no meio, né? Em contato distribui para todas as outras secretarias, né? Às vezes chega a demanda para a gente de produção de agricultura familiar. A gente pega, faz contato, manda a demanda para o IATE, ou Secretaria de Agricultura. Problema na escola, manda para a SED. Problema de segurança, manda para a Secretaria de Segurança. Então, a gente meio que, como a gente está em todos os municípios, a gente faz essa interlocução da população com o poder público. Mas assim, tipo um canal de mensagem, um e-mail? A gente tem um número de WhatsApp que eu posso até... Pode falar. Deixa eu até pegar aqui. Porque, por exemplo, eu não sabia da conferência, aí eu quero dar uma opinião, uma sugestão, né? Aí tem um canal para entrar em contato. E vocês têm algum indicador de sucesso para medir o impacto das políticas públicas urbanas? Então, os indicadores hoje a gente está trabalhando nisso, porque a gente vai começar alguns projetos e projetos só funcionam se tiver indicador, né? Então a gente está justamente trabalhando dentro desses projetos, elaborando quais são os indicadores efetivos, porque existem indicadores que são só indicadores. Tipo assim, a gente sabe que não refletem uma efetividade de um projeto. Então, essa parte, eu acho que é a parte também, uma das partes mais importantes, porque se eu não medir certo, eu vou ter um resultado errado, né? não fidedigno, né? Então... E como a gente estava conversando antes da entrevista, teve alguma proposta de melhoria no trânsito? Eles pediram mais... houve muito debate sobre a questão de acessibilidade. Na Conferência Municipal das Cidades, fizeram algumas propostas, se não me engano, a respeito de acessibilidade nos ônibus, porque para os cadeirantes, né? E se fala muito, que a gente até conversou aqui antes, a questão dos viadutos. Isso é uma coisa que também já tem se falado bastante. E a falta de sinalização, porque dizem que hoje muitas vezes se abre ruas, até se asfaltam, faz calçada, mas não colocam a sinalização efetiva, e aí causa muitos acidentes que cada um acha na preferencial, e a gente vê muito que é um acidente típico, né? E quais são as prioridades do governo para os próximos meses na área urbana? A gente está agora com esse projeto na Secretaria para justamente fazer a questão dos planos diretores e os planos de mobilidade urbana. Só que a gente vai ter que sentar com o DETRAN, sentar com o CEINF, que faz a parte das obras, com todos os órgãos envolvidos,
e com os municípios, porque a gente precisa sentar com o prefeito, com os secretários municipais, para a gente fazer um projeto a 4 mãos. Não adianta, porque em teoria seria uma atribuição dos municípios, mas a gente como governo, a gente tem que dar nossa contribuição, né, até porque a gente sabe das limitações, só que precisa sentar todo mundo e a gente vai ver primeiro quais são os municípios que são mais importantes, não no sentido de um município ser mais importante que o outro, mas que a gente tem uma criticidade maior. A gente fala muito de Cantar, porque Cantar é muito próximo daqui, então a gente tem um fluxo de pessoas que muita gente mora no Cantar e trabalha em Boa Vista. Então a gente vai trabalhar primeiro Cantar, Mucajaí, que são municípios, Bonfim, que são municípios mais perto, e existe um fluxo maior de pessoas para que a gente faça essas melhorias. Quem quiser ir pessoalmente na secretaria, aonde que procura? Né? Então, hoje nós estamos lá ali no Calungá, ao lado do BOP, onde era a antiga Sé, né, no prédio da Sé. A gente divide prédio com eles estão em extinção, uma parte do prédio ficou pra gente. A gente tá lá, eles podem ir de 7h30, 1h30, a gente tá sempre lá. E com certeza vai ter as pessoas para atender eles, tirarem dúvidas. Até à tarde também nós temos pessoas lá, mas porque de manhã com certeza vai ter mais gente, mas à tarde também nós temos servidores lá que ficam lá no horário da tarde até 6 horas e podem tirar qualquer dúvida deles. O contato dessas cidades é esse aqui, é 99120-3448. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença, Irã, e desejar sorte nesses novos planos para a gente ter um estado mais desenvolvido e acessível, né? Eu espero daqui a um tempinho, que a conferência foi agora, foi até sexta-feira, né? Hoje as meninas estão lá já organizando, pegando toda essa informação, tudo que aconteceu lá. Nós tivemos até a presença do Conselheiro Nacional que eles sempre enviam alguém para poder validar as conferências. Elogiou muito a presença. 75% da sociedade do público era a sociedade civil, então que assim, bom. Quer dizer, que teve representação da sociedade. E tivemos também a presença do seu Orlando, ele era representante do Observatório das Cidades, também veio para poder acompanhar a conferência e elogiou muito a organização da conferência. Então, agora a gente vai sentar, organizar todas as propostas, ver o que para quem fazer, né? As cartilhas, separar curto, médio e longo prazo, elaborar, fazer uma reunião com o governo estadual. Agora que o trabalho vai começar, né? E se preparar, porque até final do ano deve ter a nacional, né? E aí a gente vai, com certeza a gente vai lá para... que se a gente não estiver lá para brigar pela gente, imagina, todos os estados vão estar lá. Porque a gente depende muito, querendo ou não, o nosso estado é um estado que depende muito do recurso federal para poder fazer as melhorias, né? Então a gente está se organizando agora também para poder montar a delegação para ir para a nacional. Então, boa sorte para vocês. Obrigado, viu? E a gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode assistir essa entrevista no YouTube, no Deezer, no Spotify. Não esquece de seguir o Instagram da Defensoria. E eu também queria agradecer a nossa colega produtora Amanda Araújo pela produção das entrevistas. E até a próxima.